A vida continua com Pedro Silva, aos sábados, no Rádio Clube de Angra. Boa tarde, caros amigos e ouvintes do Rádio Clube de Angra, bem-vindos à Vida Continua. Hoje vamos falar dos sinais dos tempos. E Jesus já nos falava, através dos seus sermões, para aquilo que está a acontecer hoje. Nós, quando olhamos para o mundo à nossa volta, parece-nos que se multiplicam as catástrofes, os desastres e os cataclismos. O Espiritismo, enquanto doutrina libertadora, progressista e evolutiva, por isso mesmo considerada consoladora, objetiva, auxiliar-nos a entender o porquê dos acontecimentos do nosso dia-a-dia, inclusive dos mais trágicos. Assim, via entendimento da lei natural e da justiça divina, obtém-se a consequente aplicação desses princípios no cotidiano, favorecendo a sua vivência, promovendo a coerência entre o crer e o agir. Qual a finalidade desses acidentes que causam a morte conjunta de várias pessoas? Como é que a justiça divina pode ser percebida nessas situações? Porque é que algumas pessoas escapam? Por exemplo, a um desastre de aviação, que chegam atrasadas do aeroporto e perdem o voo. Como é que isso acontece? Naturalmente, as respostas exigem reflexão aprofundada, com base em princípios fundamentais do Espiritismo, como, por exemplo, a multiplicidade das reencarnações e a anterioridade do espírito. Esses pontos somam-se ao facto de que nós, enquanto espíritos em processo evolutivo, temos um passado de não cumprimento da lei divina que precisa ter o seu rumo corrigido, não apenas para equacionar nossos problemas de consciência, mas também para nos harmonizar com os nossos semelhantes, afetados pelas nossas ações de desvirtuamento da lei. Ao entendermos, caros amigos, o que a doutrina espírita tem a dizer sobre o assunto, começamos a perceber a profundidade da reflexão que deve ser adotada por cada um de nós no nosso dia-a-dia e o papel a ser assumido de observadores da sociedade em substituição à postura usual de críticos e questionadores. Nós começamos assim a conhecer o caminho para a aplicação dinâmica e prática no nosso dia-a-dia da doutrina que abraçamos, pela análise do mundo e a sua transformação, percebendo a profundidade de conceitos como fatalidade, resgate coletivo, regeneração do planeta, além de favorecer o entendimento de ensinamentos de Jesus relacionados àquilo que alguns chamam de sinais dos tempos. Fatalidade, destino, azar, são palavras sempre lembradas em situações como essa, mas que conceitos estão por trás dessas palavras? No livro dos Espíritos, as questões que vão de 851 à questão 867 tratam de fatalidade. E entre outras informações destaca-se o facto de que a fatalidade só existe no tocante à escolha feita pelo Espírito ao encarnar, de passar por esta ou por aquela prova. Ao escolhê-la, ele traça para si mesmo uma espécie de destino que é a própria consequência da posição em que se encontra. Mais à frente, está dito que fatal, no verdadeiro sentido da palavra, só é o instante da morte. Chegado esse momento, de uma forma ou de outra, a ele não podeis furtar-vos. Fim de citação. A questão seguinte, a questão que é 853, a linha A, explica melhor esse ponto, frisando que, quando é chegado o momento de retorno para o plano espiritual, nada te livrará, e frequentemente o espírito também sabe o género de morte porque partirá daqui, pois isso lhe foi revelado quando fez a escolha desta ou daquela existência. Portanto, está esquecido. E por falar em esquecido, não esquecer jamais que somente os acontecimentos importantes e capazes de influir na nossa evolução moral são
previstos por Deus porque são úteis à nossa purificação e à nossa instrução. Como vemos, a fatalidade só existe como algo temporário frente à nossa condição de imortais, com a finalidade de realinhamento de rumo. No entanto, essa situação não é engessada. Graças à lei de causa e efeito e ao livre-arbítrio, o homem pode evitar acontecimentos que deveriam se realizar, como também permitir outros que não estavam previstos. Fatalidade, destino, azar, são palavras que não combinam com a doutrina espírita, da mesma forma que a sorte daqueles que escapam desse tipo de situação. Então, para a doutrina espírita, como se explicam casos como esses, de mortes coletivas, por exemplo, do tal acidente de aviação? A resposta está no resgate coletivo, conceito que envolve a correção de rumo de um grupo de espíritos que, em alguma outra encarnação, cometeu atos semelhantes e muitas vezes em conjunto no descumprimento da lei divina e que, portanto, para individualmente terem a consciência tranquilizada, precisam sanar o débito. Toda a problemática, nesse caso, está no trabalho dos mentores, na reunião desses espíritos, de modo que juntos possam se reajustar frente à lei divina. Caros amigos, o resgate das nossas ações contrárias à lei divina, ao bem e ao amor, pode ocorrer de várias formas, inclusive de forma coletiva. O objetivo, segundo o Livro dos Espíritos, na questão 737, é fazê-lo avançar mais depressa, e as calamidades são frequentemente necessárias para fazerem com que as coisas cheguem mais prontamente a uma ordem melhor, realizando-se em alguns anos o que necessitaria de muitos séculos. Vejam só. Além disso, são provas que proporcionam ao homem a ocasião de exercitar a inteligência, de mostrar a sua paciência e sua resignação ante a vontade divina, ao mesmo tempo em que lhe permitem desenvolver os sentimentos de abnegação, de desinteresse próprio e de amor ao próximo. E assim, caros amigos e ouvintes, entendemos o sentimento de solidariedade que essas calamidades despertam, auxiliando todos a desenvolverem o amor. O importante para os mais diretamente envolvidos, para que tenham o progresso devido, como está dito no Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 14, item 9, é não falir pela murmuração, pois as grandes provas são quase sempre um indício de um fim de sofrimento e de aperfeiçoamento. Repito, as nossas grandes provas são quase sempre um indício de um fim de sofrimento e de aperfeiçoamento do espírito, desde que sejam aceites por amor à divindade, ao nosso Criador, ao nosso Pai. Nessa face, selecionada no Evangelho segundo o Espiritismo, está uma informação de cabal importância. Indício de aperfeiçoamento do espírito. E qual seria o objetivo prático de tudo isso e como é que esses fatos atuam no nosso progresso? Com que finalidade? A resposta está na lei do progresso, que determina ao homem o progresso incessante, sem retrocesso, no campo intelectual e moral. Cada um a seu tempo, seguindo o seu ritmo próprio, sendo que, se um povo não avança bastante rápido, de tempos em tempos há um abalo físico ou moral que o transforma. Como vemos, o progresso se faz sempre, e quando estamos a tentar atravancá-lo, a justiça divina, na sua infinita bondade, lança mão de instrumentos que nos impulsionam à frente. O objetivo é levar-nos a cumprir com a escala evolutiva, saindo da nossa condição de espíritos imperfeitos moralmente para a de espíritos regenerados,
até atingirmos a condição de espíritos puros. Essa transposição de imperfeito moralmente para regenerado marca a atual fase de transição que estamos a vivenciar, portanto, carregada de flagelos destruidores, de calamidades, de acidentes com um grande número de mortos. Nos Evangelhos segundo Mateus, Marcos e João, há várias referências aos sinais precursores de uma transformação no estado moral do planeta, caracterizada pelo anúncio de calamidades diversas que atingirão a humanidade e dizimarão grande número de pessoas para que, na sequência, ocorra o reinado do bem, sejam instituídas a paz e a fraternidade universal, confirmando a predição de que, após os dias de aflição, virão os dias de alegria. O que é anunciado nessas passagens evangélicas não é o fim do mundo de forma absoluta e real, não. Mas o fim deste mundo que conhecemos, em que o mal aparentemente se sobrepõe ao bem, e como afirma Allan Kardec no livro A Gênese, no seu capítulo 17, item 58, o fim do velho mundo, do mundo governado pela incredulidade, pela cupidez e por todas as más paixões a que o Cristo alude. Para que esse novo mundo se instale, é fundamental que a população seja preparada para habitá-lo. Para tanto, teremos todos nós de equacionar alguns problemas do nosso passado, construindo o nosso progresso moral. Não há transformação sem crise, catástrofes e cataclismos, que são crises que agitam a humanidade, despertando-a para a solidariedade, a fraternidade, o bem. Fazem-nos sair da nossa zona de conforto. Temos então de ver a humanidade como um ser coletivo no qual se operam as mesmas revoluções morais que em cada ser individual. Nesse contexto, caros amigos e ouvintes, a fraternidade será a pedra angular da nova ordem social, com o progresso moral, secundado pelo progresso da inteligência, assegurando a felicidade dos homens sobre a Terra. Para que possamos habitar esse novo mundo, não temos de nos renovar integralmente. Segundo Allan Kardec, basta uma modificação nas disposições morais e, para isso, temos de equacionar débitos do passado e de nos consciencializarmos da nossa condição de espíritos imortais, perfectíveis, em fase de desenvolvimento das nossas potencialidades. Como forma de acelerar esse processo de modificação da disposição moral, a presente fase é marcada pela multiplicidade das causas de destruição, até como forma de estimular em nós o desenvolvimento das nossas potencialidades no bem, pois o mal de hoje há de ser o bem de amanhã. Somente, caros amigos e ouvintes, somente a educação do espírito poderá libertá-lo do mal, dando-lhe condições de alçar os mais altos voos no plano infinito da vida. A educação, sairmos da ignorância, que a ignorância é aquilo que nós conhecemos por mal, é a ignorância das leis divinas. O importante em tudo isso é mantermos a serenidade, olharmos para a frente, divisarmos o futuro, pois a marcha do espírito é sempre crescente e ascendente. É preciso descobrir quanto bem se é capaz de fazer agora para que o próprio crescimento não se detenha. Em todo o ser humano, como ressalta o espírito Claly du Plantier no livro Obras Póstumas, existem três caracteres, que são o do indivíduo, ou do ente, ou do espaço ente em si mesmo, o do membro da família e o do cidadão. Sob cada uma dessas três fases, pode ele ser criminoso ou virtuoso,
Isso é, pode ser virtuoso como pai de família e criminoso como cidadão e vice-versa. Além disso, pode-se admitir como regra geral que todos os que se ligam numa existência por empenhos, esforços comuns, já viveram juntos, trabalhando para o mesmo fim e se encontrarão no futuro até expiarem o passado ou cumprirem a missão que aceitaram. Essas calamidades, se olharmos para elas sobre o ponto de vista espiritual, fundamentando a nossa reflexão nos princípios da doutrina espírita, têm, portanto, objetivos saneadores que, conforme Joana de Ângeles, removem as pesadas cargas psíquicas existentes na atmosfera e significam a realização da justiça integral, pois a justiça divina, para nosso reequilíbrio, recorre a métodos purificadores e liberativos de que não nos podemos furtar. Assim, caros amigos ouvintes, tocados pelas dores gerais, ajudemo-nos e oremos, formando a corrente da fraternidade, e estaremos a construir a coletividade harmónica, sempre lembrando a advertência do espírito Ahmed, que dizia: a função da dor é ampliar horizontes para realmente vislumbrarmos os concretos caminhos amorosos do equilíbrio. Como o golpe ao objeto pode ser modificado, repensa e muda também as tuas ações, diminuindo intensidades e frequências e recriando novos roteiros na sua existência. Desse modo, estaremos a utilizar os nossos problemas como ferramentas evolutivas, não nos perdendo em murmúrios, em lamentações, mas utilizando o nosso livre-arbítrio como património. O progresso, caros amigos, de todos os seres da criação é o objetivo de tudo o que acontece. Tenhamos a consciência desperta e procuremos entender o mundo à nossa volta, cientes de que a solidariedade é o verdadeiro laço social, não só para o presente, mas também, como está escrito em obras póstumas, estende-se ao passado e ao futuro, pois que os mesmos indivíduos se encontram e se encontrarão para juntos seguirem as vias do progresso, prestando mútuo concurso. Eis o que faz compreender o Espiritismo pela equitativa lei da reencarnação e da continuidade das relações entre os mesmos seres. E mais, graças ao Espiritismo, compreende-se hoje a justiça das provações, desde que as consideremos uma amortização de débitos do passado. As faltas colativas devem ser expiadas colativamente pelos que juntos as praticaram, e os mentores estão sempre a trabalhar, ajudando-nos a todos nós, reunindo-nos em grupos de forma a favorecer a correção de rumo, amparando-nos e fortalecendo-nos para darmos conta daquilo a que nos propusemos, além de nos equilibrarem para podermos auxiliar o outro com os nossos pensamentos positivos, os nossos melhores sentimentos e vibrações, comportamentos de solidariedade que o mundo tanto precisa. Caros amigos ouvintes, a doutrina espírita explica tudo o que se está a passar. Não existem acasos, não existem sortes, não existem azares. Tudo é consequência do nosso bem ou mal proceder, pois todas as nossas ações, todas elas, sejam elas quais forem, acarretam sempre uma consequência que pode ser boa ou menos boa, consoante, digamos, a semente que nós lançamos. Assim, conhecendo um pouco mais sobre a vida, que nos auxiliemos uns aos outros pelo esclarecimento, pela ajuda, deixando de lado os preconceitos religiosos, doutrinários, de casta, os preconceitos políticos. Enfim, vamos tentar encontrar mais o que está em comum
e não tanto as diferenças que nos separam, mas mais os pontos que nos unem. Vamos olhar mais para o positivo do que para o negativo, pois tudo está certo. Tudo aquilo que nós estamos a passar neste momento, neste mundo, está certo. São o princípio das dores de parto que vão dar início, mais tarde, a uma nova vida. Mantenhamos a serenidade, a confiança e a fé baseada na razão e não a fé cega que tudo aceita sem filtrar, sem entender. Caros amigos e ouvintes, foi um prazer mais uma vez estar na vossa companhia. Marcamos encontro para o próximo sábado. Até lá, façam o favor de darem o primeiro passo, de fazerem aquilo que estão a adiar há tanto tempo. Façam, arrisquem, logo que seja para o vosso bem e para o bem comum. Vá lá, coragem, vamos em frente, vamos nos unir e contribuir na construção de um mundo melhor. Então, até ao próximo sábado. A vida continua com Pedro Silva, aos sábados, no Rádio Clube de Angra.